Olá, bom dia. Hoje é 8 de 4 de 2025, 8 de abril de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Então, toda vez que você obedece a palavra de Deus, toda vez que você segue os ensinamentos, os mandamentos de Jesus Cristo, você não está fazendo nada errado. Você está fazendo aquilo que vai ser bom tanto para a sua vida como para a sua eternidade. Porque quando a pessoa obedece a Deus, a pessoa está obedecendo aquele que pode nos salvar e nos abençoar. Então Deus, ele vai te abençoar. Toda vez que você faz o bem, coisas boas, Deus vai te abençoar. Toda vez que você obedece a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza no momento que você faz o bem a alguém, no momento que você faz coisas boas a alguém, no momento que você faz a palavra de Deus, no momento que você obedece a palavra de Deus, você está sendo abençoado. E você vai ser abençoado. Pode ter certeza. Pode ter certeza que você que planta o bem, você que planta coisas boas, você que agrada a Deus, você vai ser abençoado. Você já está sendo abençoado. Você pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Toda vez que você der um copo d'água, um prato de comida, uma veste, uma ajuda, toda vez que você perdoar alguém, fazer o bem a alguém, tiver misericórdia e compaixão de alguém, se colocar no lugar da pessoa, quer ter compaixão, se colocar no lugar da pessoa. Várias vezes Jesus teve compaixão, misericórdia. Várias vezes Jesus fez o bem. Jesus perdoou todos os que queria. Os que estavam pedindo, crucifica, crucifica, crucifica. Mata, mata, crucifica. Jesus diz, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou e pediu para o Pai dele perdoar. Toda vez que você segue o ensinamento de Jesus, os mandamentos, a palavra de Deus, você está fazendo a melhor coisa para a sua vida eterna. Você pode ter certeza, você não vai se arrepender. 1 Crônica 12, versículo 28, versículo 29, versículo 29. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Entendeu? O tanto de pessoas que queria que a palavra do Senhor fosse cumprida, fosse realizada, a vontade, os planos do Senhor fossem cumpridos, fossem realizados. Você está vendo um tanto de gente, da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vir fazer rei a Davi. Então eles queriam cumprir a vontade do Senhor. Entenda que todo o tempo o rei Saul estava querendo atrapalhar a vontade do Senhor. E Deus, ele estava permitindo, entendeu? Deus estava permitindo. E Saul era para ter se arrependido, não ter continuado em atrapalhar ao rei Davi, a vontade do Senhor. Por isso que aconteceu mal sobre Saul e sobre os filhos de Saul, porque ele ficava insistindo, obstinado, com a intenção, com vontade, com sentimentos ruins para atrapalhar o rei Davi de reinar, o rei Saul. Naquele tempo, dos filhos de Azacar, destro na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. O Israel significa o país, dizendo de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saía ao exército ordenado para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000. Também destro para ordenarem a batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos Danita, ordenado para a peleja, 28.600. De Assé, dos que saiu para o exército para ordenar a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubanitas e Gaditas e da meia tribo
de Manassés com toda sorte de instrumentos de guerra para a peleja, 120.000. Lembrando que esses homens, esses guerreiros, esses soldados do exército, esse povo, os príncipes, estavam indo transferir o reino de Saul para Davi. Mas por quê? Porque eles queriam atrapalhar Saul? Porque eles queriam tirar Saul do reinado? Não. É porque Saul tinha rebelado, feito uma rebelião contra o Senhor. Saul tinha matado 80 sacerdotes do Senhor naquele tempo, e Saul estava fazendo tudo contrário à vontade do Senhor, rejeitando a lei, os mandamentos e os estatutos. Então o Senhor disse que Davi iria reinar, o rei Davi, o filho de Jessé. Então essa multidão de pessoas que foi constituir ele rei, outra hora estava querendo que ele não fosse rei. Algum historiador diz que o rei Davi esteve com 600, com 1.000 soldados, quando o rei Saul e o espírito maligno estavam tentando, perseguindo, atrapalhando o rei Davi, tentando matá-lo, tentando destruir. Ele estava com 600 soldados, 1.000 soldados, que sabia das histórias que ele tinha feito e sabia que o rei Saul não estava bem, né, com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então se uniram com o rei Davi e ajudaram. Mas por que Saul e aquela multidão de gente estava contra o rei Davi? Porque eles estavam enganados. Porque eles estavam enganados. Eles não estavam crendo na vontade do Senhor, crendo na palavra do Senhor. Então quando a pessoa está enganada é ruim. Quando a pessoa é enganada por sentimento, por vontade e por desejos e por prática, é ruim. Porque a pessoa deixa de fazer a vontade do Senhor para fazer. A vontade, o desejo. Deixa de fazer a vontade do Senhor para fazer a vontade dos seus sentimentos. Era isso que Saul estava fazendo. Era isso que o povo estava fazendo, enganado. Então estavam todos enganados. Nós não temos que se enganar. Não se engane. A vontade de Deus é a melhor vontade para a sua vida, para a sua família, para as pessoas. Então todo esse povo estava fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, multidões. E hoje, multidões pode fazer também, se crer e quiser. Então Deus abençoe você e sua família.